Paz e graça para você, muito obrigado pela sua audiência. Conto com as suas observações, críticas e sugestões de temas aqui para a gente tratar. Hoje eu vou cumprir a promessa de falar sobre o universalismo. Universalismo é um nome bonito que a gente dá para uma postura filosófico-teológica que muitos de nós admitimos secretamente e às vezes até inconscientemente. O inferno, a condenação eterna, aquilo que popularmente a gente chama de inferno, choca todos nós, né? Bertrand Russell, por exemplo, um notório ateu, falecido em 1970, ele escreveu Por que não sou cristão? E o problema dele era o inferno. Nós recusamos a ideia de um Deus de amor jogar pessoas humanas num lago que arde com fogo e enxofre e que não tem mais fim. Então, muita gente pensa assim, Jesus não veio para o mundo? Veio. Ele não tomou todas as nossas dores e enfermidades? Tomou. Ele não recebeu o castigo que nos traz a paz? O castigo de todos nós, porque todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Isaías 53, né? De fato, isso é verdade. O que Jesus fez no Calvário foi ser uma grande esponja que absorveu a iniquidade, a culpa, os pecados de todos nós e expiou esses pecados na cruz. Então, por que esse sacrifício não é suficiente para toda a humanidade? Ele é. Agora, ele não é eficiente para toda a humanidade, porque Deus estabeleceu um critério. O Novo Testamento, fazendo eco em relação ao Antigo Testamento, diz de forma muito clara que a salvação é para aquele que crê. João 3,16, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o sacrifício de Jesus é suficiente para todos, mas só é eficiente para quem tem fé, para quem crê. E o que é crer? Não é acreditar. É crer, o verbo pistel, no Novo Testamento, significa o seguinte: confiar que o sacrifício de Jesus foi feito em seu lugar. E isso demanda arrependimento. Então eu reconheço que a minha mentira é uma desgraça, que a minha cobiça é uma desgraça, que o meu ódio é uma desgraça, que os meus olhos sujos são uma desgraça, que a minha boca suja é uma desgraça, que eu tenho ausência de bondade, de benignidade, de misericórdia, também são pecados, são os pecados por omissão. Então estas coisas eu reconheço não como defeitos normais, não. São defeitos e não são normais. Podem ser comuns, mas normais não. São falhas de caráter. Quando eu reconheço isso, que eu não sou digno de Deus falar comigo, como fez Isaías no capítulo número 6, nem de ver a Deus, eu me arrependo. E se eu reconhecer que o sacrifício de Jesus foi feito por causa destas minhas coisas, não por causa do pecado dos outros, mas dos meus, eu pus Jesus na cruz, quando eu reconheço isso, né, eu sou justificado. E só aqueles que são justificados por Deus, mediante a fé, é que tem paz com Ele, diz o livro de Romanos de forma muito explícita, né? Por isso o universalismo, embora filosoficamente seja muito bom, ele diz assim, não, mas Deus vai pegar o sacrifício perfeito de Cristo, porque foi um sacrifício perfeito, irretocável, tanto que não precisa mais se repetir, e aplicar a toda a humanidade como faz com os justificados, com os que se arrependem. Não. Deus poderia fazer isso? Poderia. Deus poderia perdoar os anjos caídos, por que não? Por que não perdoa? Por que não perdoa? Por que Deus não aplica a justificação àqueles que não se arrependem? Em primeiro lugar, porque os que não se arrependem não querem se arrepender. E aí eu vou divergir um pouquinho da teologia calvinista, embora seja presbiteriano. Os calvinistas radicais vão dizer que as pessoas não se arrependem porque não foram eleitas. Eu digo, as pessoas não se arrependem porque não querem. A graça comum, também reconhecida pelo calvinismo, ela
nos possibilita olhar para o nosso pecado e reconhecer que somos indignos diante de Deus. As pessoas não querem a santidade, preferem viver na sujeira, como Pedro fala da porca lavada que voltou para a lama, né? Enfim, o critério de Deus é esse. Nós não somos ninguém para questionar a Deus, e aí eu uso o argumento calvinista, né, citando Romanos 9, quem és tu, homem, que a Deus redargues? Né? O que você pensa que é? Não, mas o Senhor poderia salvar todo mundo, ele poderia mesmo, mas ele não salva. Agora, nesse caso humano, porque as pessoas não querem Deus, vivem como se Deus não existisse, embora aleguem que creem nele. Por isso a importância fundamental de pregar o Evangelho a toda criatura, anunciar a graça de Deus, porque a pessoa precisa querer essa graça, e a graça comum vai habilitá-la a querer a graça se ela quiser. E, em segundo lugar, precisamos amar os pecadores, amar as almas perdidas, ter paixão pelas almas, como dizia um antigo evangelista muito famoso. Paixão pelas almas, isso nos falta muito, nós pouco nos importamos com eles. Por exemplo, se dependesse de mim, eu colocaria com a minha mão algumas pessoas no lago que arde com fogo e enxofre, né? Eu não as amo. Esse é um pecado horrível que eu tenho lutado, e você que acompanha os meus sermões sabe disso. Quero amar as pessoas, quero amar os homens como o Senhor Jesus amou e assim mesmo se entregou por eles, para que o maior número possível de pessoas creia no Salvador e esteja conosco lá na Nova Jerusalém. Esse é o nosso alvo, esse é o nosso objetivo. Por mais que a condenação eterna, aquilo que nós chamamos de inferno popularmente, seja chocante, Jesus falou muito disso, muito. Não dá para negar que haverá muitos seres humanos. O lago que arde com fogo e enxofre vai ser inaugurado por 2 seres humanos. Foi preparado para o diabo e seus anjos, mas quem vai inaugurar são 2 seres humanos, a besta e o falso profeta. E diz a Bíblia, lá em Apocalipse, serão atormentados dia e noite por toda a eternidade. A mesma eternidade que durará para os salvos na Nova Jerusalém. Espero você lá. Ósculo Santo, Deus abençoe.